E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, hoje vamos continuar a nossa aula sobre direitos políticos e partidos políticos, ok? No último bloco, a gente viu os direitos políticos positivos, que é a capacidade da pessoa votar ou ser votada. Hoje, nesse bloco, vamos ver os direitos políticos negativos, que é a capacidade da pessoa não poder votar e também não ser eleita, tá? Pessoal, esse tópico de direitos políticos e partidos políticos, como eu falei no bloco anterior, eu gosto de trabalhar junto, tá bom? Porque um complementa o outro. Lembrando, pessoal, que eles são espécies de direitos e garantias fundamentais, ok? Nós já vimos direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, aí vem direitos políticos e partidos políticos, certo? Então, terminado esse tema de direitos políticos e partidos políticos, finalmente vamos terminar os direitos e garantias fundamentais e partir para outro tópico da nossa Constituição, certo? Então, pessoal, antes de começarmos, queria pedir aquele favorzinho para vocês, ok? Ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, gente, para a gente continuar ofertando vídeo e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, você pode nos seguir aqui nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal do YouTube, todos eles nomeados com Yannis Gentil. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre direitos e garantias fundamentais, no caso, os direitos políticos. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal, certo? Vamos começar aqui, turma, falando dos direitos políticos negativos. Eu expliquei no começo aqui do vídeo que, no caso aqui, impede a pessoa de votar e ser votado, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui eles são chamados também de inelegibilidade, ou nome ruim de falar, né? Inelegibilidade, que é a negação da capacidade eleitoral passiva. Pessoal, negação da capacidade eleitoral passiva. Alguém lembra o que é essa capacidade eleitoral passiva? Isso mesmo, a capacidade de receber votos. Temos aqui, pessoal, a inelegibilidade absoluta e temos a inelegibilidade relativa, e também a perda ou suspensão dos direitos políticos, certo? Vamos ver cada um desses aqui nesse bloco agora, tá bom? Então vamos continuar aqui falando da inelegibilidade absoluta. Então vamos lá. Quando a pessoa não pode ser eleita para qualquer cargo público. Então, pessoal, quando a pessoa está inelegível, ela não pode ser eleita para qualquer cargo público, certo? Então, quem são essas pessoas que têm inelegibilidade absoluta? Então, no caso, pessoal, são dois grupos. São os inalistáveis e os analfabetos. Já vou chegar nos analfabetos. Vamos ver aqui nos inalistáveis. Então, pessoal, inalistáveis, aqueles que não podem votar, tá bom? Então, os inalistáveis são pessoas que não têm a capacidade eleitoral ativa, ou seja, as pessoas não podem votar, certo? Então, quem são os inalistáveis? Os estrangeiros, é claro, pessoal, uma pessoa de fora de outro país vem aqui para o nosso, em época de eleição, ele vai poder votar? É claro que não, que ele é um estrangeiro. E os conscritos. Pessoal, conscritos é aquela galera que está no serviço militar obrigatório, tá bom? Então, a turma que está servindo aquele ano no quartel, ele é chamado de conscrito, tá bom? Então, tanto os estrangeiros como os conscritos são inalistáveis, ou seja, eles não podem votar, certo? E também temos os analfabetos, certo? Então, pessoal, os analfabetos, eles são inelegíveis, tá bom? Então, olha só, os inalistáveis, eles não podem votar e também não podem ser eleitos. Os analfabetos não podem ser eleitos, tá bom? Mas eles podem votar? Podem. Os analfabetos podem sim, eles não são obrigados, mas eles podem votar, mas eles não podem ser eleitos para nenhum cargo. Enquanto que os inalistáveis, eles não podem nem votar e nem ser eleitos. Cuidado com isso aqui, tá, turma? Vamos lá. Continuando aqui. Então, ó, aí temos aqui a inelegibilidade relativa. Quando a pessoa pode ser eleita, ó, relativa. A absoluta não pode em hipótese alguma. Na relativa, a pessoa pode ser eleita, mas não para todos os cargos políticos. Então, alguns cargos ela não pode,
tá bom? E essa lista, pessoal, ela é uma lista que pode ser acrescentado mais coisas com o tempo. Então, nesse caso, ela se torna um rol exemplificativo. Cuidado, às vezes a banca vai dizer que é um rol taxativo. Rol taxativo é quando você não pode acrescentar mais nada. Como eu posso acrescentar outras hipóteses, é um rol exemplificativo, ok? Então, vamos lá. Quais são essas inelegibilidades relativas? Primeiro, pessoal, a reeleição. A gente sabe que no poder executivo a pessoa ganha a eleição e ela só pode concorrer mais uma vez, ela pode ser reeleita. Depois que ela for reeleita, ela não pode concorrer na próxima, só numa seguinte, tá bom? Então, ó, reeleição. Pessoal, cuidado, a reeleição ela é só para os membros do poder executivo, não alcança a galera do poder legislativo. Por isso que deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, vereadores podem se reeleger à vontade. Então, vamos lá, ó. Membros do poder executivo, quem são eles? Presidente, governador e prefeito. Poderão exercer 2 mandatos consecutivos, não sendo permitido um terceiro mandato consecutivo. Eles podem ter terceiro mandato da seguinte forma: a pessoa se elegeu uma vez, beleza. Ela se reelegeu, beleza. Nessa terceira aqui, ele não pode concorrer, mas ele pode concorrer na quarta, tá vendo? Então, essa aqui não, mas na outra pode, tá bom? Então, não sendo permitido um terceiro mandato consecutivo, mas alternado, pode. Porém, essa regra não se aplica ao vice. Olha só que interessante. Vamos supor o seguinte: a pessoa ganhou a eleição, se reelegeu. Antes de terminar o mandato, ele sai e o vice pega a vaga dele. O vice pode concorrer na próxima eleição? Pode, pessoal. O vice ele pode concorrer na próxima eleição, sim. Ah, professor, mas ele foi reeleito. Não, ele foi reeleito como vice. Ele não foi reeleito como chefe do poder executivo. Cuidado, nesse caso o vice pode, mas só pode uma única vez, tá bom? Porque esse restinho de mandato aqui que ele entrou já conta como primeiro, então ele só pode se reeleger mais uma vez e pronto, tá bom? Então essa regra não se aplica ao vice. Aí temos aqui a desincompatibilização, ou nome ruim de falar. Para concorrer a outros cargos, o presidente, governador e prefeito devem renunciar 6 meses antes das eleições. Porém, essa regra também não se aplica ao vice. Então, olha só, temos aqui um exemplo de um prefeito que ele quer concorrer, digamos, a senador, por exemplo. Então, para ele concorrer, ele sendo prefeito, chefe do Poder Executivo, ele tem que sair do cargo, no mínimo, 6 meses antes das eleições, para ele concorrer a outro cargo. Tá bom? Pessoal, essa regra só alcança o Poder Executivo. Por isso que é muito comum deputados, senadores, eles concorrerem a cargos do Poder Executivo, não ganhar e voltar para os cargos anteriores, tá bom? Então, se o senador quiser concorrer a prefeito, governador ou presidente, ele pode. Se ele perder, ele volta para o cargo anterior, tá bom? Ele volta para o cargo de senador, ok? Então, essa desincompatibilização, igual à reeleição, só alcança o Poder Executivo. E, de novo, essa regra não se aplica ao vice. Tá bom? Então o vice, faltando um mês para acabar o último mandato do prefeito, ele quer sair para concorrer a alguma outra coisa. Pode, tem problema nenhum, tá bom? Então tanto a reeleição como a desincompatibilização não alcança a figura do vice, tá bom? Vamos lá. Continuando ainda, pessoal, vamos falar da inelegibilidade relativa, tá bom? Continuando ainda relativa, né? Então vamos lá. Pessoal, outras hipóteses. Inelegibilidade reflexa ou parentesco. Isso aqui cai muito em prova e enrola a gente pra caramba. Olha só o que fala o texto legal. Parentes de até o 2º grau. Pessoal, cuidado. No direito administrativo, quando cai grau de parentesco, é até o 3º grau. Quando vai para o constitucional, é até o 2º grau. Então, cuidado com as questões para não acabar confundindo uma coisa com outra, tá bom? Então, vamos lá. Parentes de até o 2º grau do presidente, governador e prefeito, de novo, ó, chefes do Poder Executivo, não podem concorrer a cargos políticos no território da jurisdição do titular do cargo. Olha só como é que acontece isso. Vamos supor que tem um prefeito e a mulher dele fala: amor, eu quero concorrer a vereadora. Posso? Pode, desde que não seja no município que ele é prefeito. Porque ela é parente, pessoal, ela no caso, ela é parente do prefeito, né?
de menos de segundo grau. Então, nesse caso, ela não pode concorrer na área de jurisdição do prefeito, na cidade, mas ela pode concorrer a ser vereadora de uma outra cidade, tá bom? Ela não pode concorrer na cidade do prefeito. Ah, e se for governador? Mesma lógica. O parente de segundo grau não pode concorrer para cargos no estado do governador, mas pode concorrer no outro estado. Agora, o presidente da República, o negócio é mais embaixo. Se o cara é presidente da República, então ele abarca todo o território nacional. Então, um parente de segundo grau não pode concorrer a nenhum cargo político. Peraí, professor, peraí. Mas estamos aqui no governo Bolsonaro. E os filhos do Bolsonaro? Aí é que está o X da questão, pessoal. Aqui que a banca vai pegar. Olha o que fala aqui, ó. Essa inelegibilidade só alcança o detentor de cargo do Poder Executivo. Beleza. Salvo se o parente de segundo grau já for detentor de mandato político do Legislativo e for candidato à reeleição. Aí tua cabeça fez assim. Entendi nada, professor. Fácil. Vamos supor que o marido, ele é vereador, ele já é vereador de cara. E ele vai tentar uma reeleição para vereador. O vereador é do Poder Executivo ou Legislativo? Legislativo. E a mulher dele quer se candidatar a prefeita ou a vereadora também. Ela pode concorrer? Pode, porque o esposo já está no cargo do Poder Legislativo e ele já vai concorrer a uma reeleição, tá bom? Então, se a pessoa já está no cargo do Poder Legislativo e ele vai concorrer a uma reeleição, essa regra do parentesco não alcança, tá bom? Mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro e os filhos deles. O Bolsonaro já era deputado, ó, já era deputado. Então, no caso, ele foi concorrer para presidente na mesma época que os filhos foram concorrer para o Poder Legislativo. Tudo bem, pessoal? Então, como ele já era do Poder Legislativo, essa regra não alcança os filhos dele. Esse é o pulo do gato. Se a pessoa já está no Poder Legislativo, e vai concorrer a uma reeleição, então não tem como pegar essa regra de parentes de até o segundo grau, certo? Agora, professor, agora é o seguinte, peraí, então o Bolsonaro já é presidente. Os filhos deles podem concorrer de novo? Pode, porque os filhos deles já estão no cargo e podem se reeleger, tá? Então, pessoal, o truque é o seguinte, se alguém já estiver no cargo legislativo, em algum cargo legislativo, essa regra não funciona. Agora, a pessoa está apenas no cargo do Poder Executivo, aí aplica essa regra do parente até segundo grau, tá bom? Professor, a banca pode me falar assim, o tio, o avô, o neto, o sobrinho? Pior que pode. Aí, nesse caso, pessoal, para você saber quem é parente de segundo grau, fica um pouco mais complexo, certo? Então, o truque é o seguinte, sempre procura o pai. O truque é o seguinte, sempre procura o pai. Por exemplo, tem uma pessoa. Quem é o pai dessa pessoa? Aí tem o pai dela, ó, pai. Ó, tem uma linha aqui? Tem, parente de 1 grau. Tem um avô dessa pessoa, ó, segundo grau, tá vendo? Então, o pai é 1 grau, o avô é 1 grau, ó, segundo grau. O bisavô, 3º grau, tá vendo? Aí vamos para baixo agora. Tem a pessoa, o filho da pessoa, 1 grau. O neto da pessoa, 2º grau. O bisneto da pessoa, 3º grau, tá vendo? Professor, e se for o irmão da pessoa? Aí você vai fazer o seguinte, sempre procura o pai. Tá aqui a pessoa, tá aqui o irmão da pessoa. Quem é o pai do irmão dessa pessoa? O mesmo pai desse daqui. Então tá vendo aqui, ó, ele, o pai, 1 grau, o irmão, 2º grau, tá vendo? Então sempre procura o pai. Quem é o pai do irmão? É o pai da pessoa aqui, ó. Então o pai é 1 grau e o irmão é 2º grau. Sempre faça assim, pessoal, sempre faça isso. E o sobrinho da pessoa? Vamos lá, o sobrinho. O sobrinho é filho do irmão, que é filho do pai, que é parente da pessoa. Então, o sobrinho, se você observar, ó, é parente de 3º grau, tá bom? Então, sempre procura o pai, certo? Professor, e a esposa? Aí a gente invoca a Bíblia. Na Bíblia fala o seguinte, que você, ao se casar, o seu cônjuge e você serão uma única carne. Então, a tua esposa e você é como se fosse uma coisa só, não existe grau de parentesco, é um ente só. Professor, e a sogra?
procura quem é o pai. A sua sogra é o pai ou mãe, né, da sua esposa, ó, 1 grau. Olha que interessante, a tua sogra, ela tem o mesmo grau de parentesco que teu pai e a tua mãe, ela é parente de 1º grau. Ela é mais parente tua do que o teu irmão, que é de 2º grau. Olha a sacanagem, pessoal. Então, cuidado com isso aí, certo? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Inelegibilidade do município desmembrado. Olha só, são inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e parente consanguíneos e afins até o 2º grau, ou por adoção do prefeito do município mãe, ou de quem o tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. Olha só, imagine que tem uma cidade que ela é muito grande, e ela falaram assim, ó, vamos criar aqui uma lei para dividir essa cidade em 2, e dividiu ela em 2. Aí, essa cidade já tem um prefeito, a cidade A, a cidade B não tem prefeito, foi criada agora. A esposa do prefeito da cidade A pode concorrer a um cargo da cidade B? Não, não pode. Olha o que fala aqui, ó. São inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, mesma regra desse aqui. Ou por adoção do prefeito do município mãe, ó, cidade A, cidade B. Então, parentes do prefeito da cidade A, de até o 2º grau, não pode concorrer a cargo da cidade B, tá bom? Ou de quem tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, tá bom? Passou a eleição, pode, tá bom? Mas 6 meses antes da eleição não pode, salvo se já titular de mandato eletivo. Turma, cuidado, sempre tem esse salvo se já titular de mandato eletivo, tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, essas aqui são as inelegibilidades relativas também, certo? Temos aqui a observação. Aí tu fala assim, professor, tudo bem que a mulher do prefeito quer concorrer a vereadora, aí eles tiveram a brilhante ideia de se separar. E aí ela pode concorrer? Não, não pode. Ó, a separação na vigência do mandato, ou seja, enquanto o cara é prefeito, mesmo a esposa se separando dele, mesmo divorciados, ela não pode concorrer, só quando acabar o mandato dele, tá bom? Então, a separação na vigência do mandato não acaba com a inelegibilidade reflexa, mas a morte acaba com a inelegibilidade reflexa. Vamos supor que o prefeito morreu. E aí a mulher pode concorrer? Pode, sem problema nenhum. Separado não, mas morto sim. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Perda ou suspensão dos direitos políticos. Professor, quer dizer que eu posso perder os direitos políticos? Pode perder ou ter os direitos políticos suspensos, tá bom? Vamos aqui a algumas observações. Primeiro, é vedada a cassação de direitos políticos. Professor, está errado. Está errado porque eu já vi vereador, deputado, senador ser cassado. Opa, cuidado. Uma coisa é cassação do mandato. Isso aí pode, cassação do mandato. Outra coisa é cassação de direitos políticos. Isso não pode. Então, cuidado. Cassação de mandato pode. Cassação de direitos políticos não pode, tá bom? Então, fiquem espertos com isso. Cuidado com a questão da prova. A banca tem que falar cassação de direitos políticos. Não pode. O rol de perda e suspensão é taxativo, ou seja, é só aqueles e pronto, não tem como acrescentar mais. Então vamos lá. Atingir tanto a capacidade ativa, ou seja, a capacidade da pessoa votar, quanto a capacidade passiva de receber votos. Então, pessoal, a perda ou a suspensão de direitos políticos, ele te trava de todo jeito. Você não pode nem votar e nem ser votado, tá bom? Então vamos lá. Como é que acontece a perda? A perda de direitos políticos acontece nas hipóteses. E outra coisa, pessoal, depois que você perde, não é para sempre não, tá? Você pode recuperar depois, tudo bem? Professor, perdi hoje, posso recuperar amanhã? Pode, se você entrar na justiça e conseguir, não tem problema nenhum. Você pode perder hoje e recuperar amanhã, tá bom? Ou hoje mesmo, dependendo do advogado, se ele for bom, tá bom? Vamos lá, quais são as hipóteses de perda? Cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Chegou aqui um estrangeiro, passou aquele tempo, né, de 15 anos aqui no Brasil, sem condenação penal e idoneidade moral, e o cara, ele conseguia a naturalização dele. Professor, consegui a naturalização, beleza. Só que o cara fez uma cagada e perdeu e foi sentença judicial transitada em julgado. O que acontece? Ele perde os direitos políticos. Pode recuperar? Pode, mas a regra é que ele perde, tá bom?
Recusa prestar obrigação a todas imposta ou prestação alternativa. Lembra daquela escusa de consciência? A gente viu lá no direito constitucional, lá no comecinho, que fala o seguinte, que a pessoa pode usar da sua fé ou convicção filosófica para não ser obrigado a fazer coisa que vai de encontro a isso, tá? Por exemplo, professor, minha religião não permite matar ninguém, pintou uma guerra no Brasil e minha religião não pode pegar em armas, eu não vou pegar em armas por causa da minha religião. Beleza, você não é obrigado a pegar em arma e matar ninguém não. Só que o Estado vai te dar uma outra obrigação para você fazer. Você vai lavar tanque, vai lavar quartel, vai cuidar de feridos, você vai fazer alguma coisa. Parado você não vai ficar. Mas não quero fazer também. Opa, se você se recusou a prestar uma obrigação a todos imposta e também se recusou a prestação alternativa, você vai perder seus direitos políticos. Professor, mas o que quer dizer exatamente perder direitos políticos? Tu vai ficar sem um título. Basicamente é isso. Professor, é só isso? Só vou ficar sem meu título? Se você soubesse a gravidade que é ficar sem esse direito político, você nem falava uma besteira dessa. Pessoal, sem direito político, você não pode abrir conta em banco, você não pode se matricular em faculdade, você não pode abrir uma empresa, você não pode assumir um concurso público caso você tenha passado, tá? Então você praticamente é um morto-vivo, certo? Juridicamente é um morto-vivo. Então, turma, cuidado para não perder seus direitos políticos, tá certo? Que pode até atrapalhar para você assumir um cargo público em breve, tá bom? Então fiquem espertos com isso. Beleza, então nós temos duas hipóteses de perda. Vamos agora às hipóteses de suspensão. Pessoal, a suspensão de direitos políticos acontece nas seguintes hipóteses. Pessoal, outra coisa, a suspensão tem prazo. Então a pessoa ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos com os direitos políticos suspensos. Depois de passar esse tempo, os direitos voltam? Voltam automaticamente. A perda, você pode, não tem prazo, você pode recuperar hoje, amanhã, depois. A suspensão tem um prazo pré-definido, tá bom? Vamos lá, então quais são as hipóteses? Uma, incapacidade civil, pessoal, eu deixei aqui em letras garrafais, tá? Absoluta, incapacidade civil absoluta. A banca vai botar só incapacidade civil, tá errada. Tem que ser incapacidade civil absoluta. Professor, a banca botou incapacidade civil relativa, errada. Tem que ser incapacidade civil absoluta, tá bom? Professor, mas o que diabos é isso? Olha, um exemplo que eu posso assim, já me falaram de capacidade civil absoluta, é quando você está muito bêbado, você está muito chapado, ali tu está totalmente jogado, não pode fazer nada, tu vai ter seus direitos políticos suspensos. Foi o exemplo que me deram uma vez, eu achei muito engraçado esse exemplo, tá bom? Vamos lá. Condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem seus efeitos. O tempo que tu estiver preso, tu vai ter seus direitos políticos suspensos, tá bom? Vamos lá. Improbidade administrativa. Isso aqui é um assunto que a gente vai ver em direito administrativo, que fala que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Esse é o texto de improbidade administrativa que vamos ter uma aula dela lá em direitos administrativos, em direito administrativo em breve, tá bom? Por enquanto, eu só decoro o seguinte: a incapacidade civil absoluta e a condenação criminal transitada em julgado e a improbidade administrativa, ele faz com que os direitos políticos sejam o que, turma? Suspenso. Enquanto que o cancelamento da naturalização e recusar a prestação obrigatória ou prestação alternativa, você perde seus direitos políticos. O que a banca vai fazer? Só inverter as coisas, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, certo? Vamos lá. Continuando aqui ainda, pessoal. Tem observação aqui, ó. Outras hipóteses de inelegibilidade, que no caso são inelegibilidades relativas, poderão ser criadas por lei complementar, formando assim um rol exemplificativo, tá bom? Então, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Aqui é perda ou suspensão. Hipótese de inelegibilidade é rol exemplificativo. Cuidado que a banca, às vezes, eu até botei aqui observação para relembrar vocês de novo, tá bom? Então vamos lá. A perda e a suspensão, o rol é taxativo. É só essas 5 hipóteses aqui e pronto. Já nas hipóteses de inelegibilidade, é rol exemplificativo. Só que, para ser criada novas hipóteses de inelegibilidade, tem que ser por lei complementar, tá bom? Então, cuidado. Perda e suspensão, rol taxativo. Hipótese de inelegibilidade, rol exemplificativo, tá? E só pode ser complementadas por meio de lei complementar, tá bom? Vamos lá. Deixa
Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora dos direitos políticos dos militares, tá? Professor, até os militares têm direitos? Lógico que tem, pessoal. Vamos lá. Ó, o militar alistável pode ser elegível atendendo as seguintes condições. Pessoal, cuidado, aqui é militar, não é conscrito. O conscrito não pode nem votar, nem ser votado, tá bom? Então, o conscrito é aquele cara que está no serviço militar obrigatório. Aqui é o militar. O cara já é militar, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as seguintes condições? Se tiver menos de 10 anos de serviço militar, deverá afastar-se da atividade para concorrer a cargos políticos. Sendo eleito ou não, o militar não volta para a atividade. Pessoal, é o seguinte, esses 10 anos aqui, eu gosto de falar que no caso é a estabilidade do militar. Então, se você for um militar, você só vai adquirir a estabilidade com 10 anos. 10 anos de serviço militar você fica estável. Ah, professor, eu estou, digamos, na polícia militar. Eu sou policial militar. Eu sou considerado militar? Sim, ou não, polícia militar. Você é da força de reserva, que a gente gosta de falar, tá bom? Então, você é da força reserva. Então, nesse caso é o seguinte, se tem militar no meio, é militar. Então, polícia militar, corpo de bombeiros militares, tudo é militar. Então, se você é da polícia ou bombeiro e quer concorrer a algum cargo político, eu recomendo você já ter mais de 10 anos para concorrer. Porque se você tiver menos de 10 anos de serviço militar para concorrer, o que vai acontecer? Professor, eu tenho 5 anos no militarismo, eu quero concorrer, o que eu vou fazer? Você vai afastar-se da atividade. Então, você não pode ser militar e concorrer à eleição ao mesmo tempo. Você vai sair do serviço militar e concorrer à eleição. Professor, ganhei, beleza, vá para o seu cargo público. Professor, acabou o mandato, eu posso voltar? Não, você não pode voltar porque você tem menos de 10 anos. Beleza, então, professor, eu vou concorrer, beleza, menos de 10 anos, você se afasta. Professor, concorri, perdi, o que acontece? Se lascou. Porque além de perder a reeleição, tu não vai poder voltar também para o serviço militar. Então, ganhando ou não, você não volta, tá bom? Então, se você tem menos de 10 anos de serviço militar e for concorrer às eleições, saiba o que você está fazendo, que você não volta mais para o serviço militar, tá bom? Agora, se você tiver mais de 10 anos, aí o negócio é mais tranquilo. Ó, se tiver mais de 10 anos de serviço militar, será agregado, ó pessoal, o termo é agregado, tá? A banca vai botar exonerado, expulso, não, é agregado pela autoridade superior. Ou seja, pessoal, esse agregado quer dizer o quê? Ó, suspenso. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Professor, não entendi. Fácil. Você tem mais de 10 anos de militar. Professor, eu estou na Polícia Militar há 15 anos. Vou concorrer. Maravilha. Você se afasta e vai concorrer. Beleza. Professor, ganhei a eleição. E agora, o que vou fazer? Você vai concorrer, você vai ficar no seu cargo. E você, automaticamente, você vai ficar aposentado no serviço militar. Você vai se aposentar. Então, aqui que a gente fala que você vai ficar na inatividade. Pessoal, inatividade quer dizer aposentadoria, tá bom? Foi isso que o Bolsonaro fez para virar deputado. Ele era militar, concorreu, afastou. Como ele ganhou a eleição e ele ocupou o cargo, automaticamente ele se aposenta das Forças Armadas, pessoal. É isso que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Professor, eu tenho mais de 10 anos, vou concorrer. Beleza, se afasta do cargo. Concorri, perdi. E agora? Aí, se você tem mais de 10 anos e perdeu, você volta para o serviço militar sem nenhum problema, tá bom? Você só não volta para o serviço militar se você tiver mais de 10 anos, se você for eleito. Se você for eleito, você vai para a inatividade, você fica aposentado. Se você não for eleito, você volta para o serviço militar, tá bom? E isso quem tem mais de 10 anos. Se tiver menos de 10 anos, tanto faz ganhando ou perdendo, você não volta mais para o serviço militar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, professor, é tanto detalhe, eu sei, pessoal, faz parte da brincadeira, tá? Um concurso federal que paga menos, paga 5 mil reais, então vale a pena estudar um pouquinho. Sem falar, pessoal, isso aqui é conhecimento para a vida de vocês também, tá? Isso aqui, numa mesa de bar, você fala um negócio desse, e fica, nossa, como você é inteligente. Aí você fala, sou muito inteligente, nadinha. Vamos lá. Impugnação de mandato eletivo. É possível impugnar um mandato eletivo de uma pessoa, sendo necessário entrar com a ação na Justiça Eleitoral.
A banca vai botar, pessoal, justiça comum. Tá errado. Não é na justiça comum, não é no fórum de justiça, não. Você vai na justiça eleitoral, ou o TRE, ou o TSE, você vai na justiça eleitoral, tá bom? No prazo máximo de 15 dias contados após a diplomação. Então, tipo assim, geralmente a diplomação ocorre no dia 1º de janeiro, geralmente, tá? Isso varia muito. Então, ocorrer a diplomação, quem perdeu a eleição tem 15 dias para impugnar o mandato de quem ganhou. Ela impugnou o mandato, ela pode assumir, pessoal, dependendo de como vai ser essa impugnação. Se derrubar toda a chapa, tanto quem ganhou como o vice, então o segundo colocado assume, tá bom? Isso é impugnação. Só que ele tem quanto tempo no máximo, pessoal? 15 dias após a diplomação, tá bom? E outra, ele não pode impugnar só por impugnar, não. Ele tem que levar provas, tá bom? E essas provas têm que comprovar abuso de poder econômico, né? O cara é muito rico e comprou voto, tá? Vamos dizer assim, corrupção ou fraude. E esse processo, pessoal, deve correr em segredo de justiça, não pode ser aberto ao público, tá bom? Esse processo corre em segredo de justiça. Então, de novo, professor, perdi a eleição. Eu posso impugnar? Pode. Qual é o tempo? 15 dias no máximo após a diplomação. Passou 15 dias, vai chorar na cama, que é lugar quente, que você não impugna mais ninguém. E você, para impugnar, você tem que ir lá na Justiça Eleitoral e levar provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E esse processo corre em segredo de justiça. Tá certo? Vamos lá. Serão realizadas concomitantemente, pessoal, ou seja, ao mesmo tempo, as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, pessoal, é o seguinte, estamos aqui concorrendo a uma eleição municipal, beleza. A Câmara Municipal ou alguma outra entidade pode fazer consultas populares durante essas eleições? Pode, pessoal, pode sim. Tá bom? E ela pode encaminhar essas questões à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições. É no máximo 90 dias antes das eleições. Tá bom? Observar os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Texto de lei, tá bom? Então, cuidado com esse pedacinho aqui, certo? Vamos lá. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Pessoal, manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares. Então, essas consultas aqui, o povo pode se manifestar tanto a favor ou contra a realização dessas consultas populares, tá bom? Só que essas manifestações não podem utilizar o tempo de propaganda gratuita no rádio ou na televisão, tá bom? O tempo gratuito de rádio na televisão é só para as campanhas eleitorais. Aqui é consulta popular, não pode utilizar, tá bom? Pessoal, futuramente a gente vai ter aqui no canal aulas de direito eleitoral para concurso dos tribunais regionais eleitorais, tá bom? E, no caso, a propaganda gratuita no rádio e na televisão, ela é permitida por lei, assim, só um adendo, ela é permitida por lei e gratuita entre aspas, porque assim, o partido não paga, mas aquele dinheiro que era para pagar o tempo de rádio na televisão, ele é usado para descontar imposto da empresa de comunicação, tá bom? Mas isso vai ser lá para direito eleitoral lá na frente, ok? Por enquanto vamos ficar aqui no nosso constitucional mesmo, certo? Tá acabando, pessoal. Anterioridade ou anulidade da lei eleitoral. Texto de lei, pessoal. Aqui só cai questão de texto de lei limpo e seco. Fala o seguinte: lei que altera o processo eleitoral passa a entrar em vigor na data da sua publicação. Então vamos supor o seguinte: vamos supor que esteja para acontecer uma eleição daqui a um mês. Um exemplo, daqui a um mês acontece uma eleição. E foi aprovada uma lei que vai alterar o processo eleitoral, vai modificar alguma coisa no processo eleitoral. Ela vai entrar em vigor? Vai, ela vai entrar em vigor. Agora é que tem um X da questão. Ela entra em vigor, ela vai entrar em vigor na data da publicação. Se essa lei ela foi publicada hoje, ela já vai entrar em vigor hoje. Só que
não se aplica nas eleições que ocorrerem até 1 ano após a data da sua vigência. Então, se foi criada uma lei que alterou o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor, mas ela não vai ser aplicada nessa eleição de agora. Ela só vai ser aplicada daqui a 1 ano. Então, nesse tempo de 1 ano, se tiver alguma eleição nesse prazo, a lei não vai funcionar sobre essa eleição nesse prazo de 1 ano, tá bom? Mas ela já entrou em vigor, mas ela não vai ter efeito jurídico nenhum, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação, mas ela só vai valer de fé e fato depois de 1 ano, tá bom? E se tiver eleições nesse tempo de 1 ano, as eleições não vão ser interferidas por essa mudança de lei, certo? Então, pessoal, terminamos aqui esse bloco sobre direitos políticos negativos. Vimos bastante coisa, né? Vimos direitos políticos negativos, vimos a inelegibilidades, direitos militares, impugnação do mandato eletivo, anterioridade de lei eleitoral. Vimos bastante coisa, pessoal, certo? Foi bem proveitoso esse nosso bloco, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar os blocos anteriores, ver as aulas, vejam e revejam quantas vezes forem necessário até você memorizar tudo. Resolvam bastante questões, pessoal, muitas questões mesmo, para você memorizar esses tópicos e leia a lei. Turma, tem que ler o texto de lei. Bancas estão cobrando texto de lei copia e cola, então vocês têm que se acostumar com um texto legal, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizarmos aqui, queria pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, pessoal. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Lá eu vou começar a postar dicas, alguns videozinhos, cursos, vídeos extras, questões ali para a gente, para você estar na rede social para não ficar perdendo tempo, você vai estar mesmo para estudar, tá bom? Então lá eu vou postar algumas questões, alguns vídeos com algumas dicas, algumas notícias de concursos e assim por diante, certo? Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá? Nunca desista dos seus sonhos, estude, batalhe, que a sua aprovação é certa, a sua vitória vai ser certa e um dia a gente vai estar comemorando juntos a sua aprovação. Se eu conseguir, pessoal, qualquer um consegue, tá bom? Então, turma, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!